Fala pessoal, estamos começando hoje mais um FaiCast. Tô hoje aqui com o Michel. Você tá bem, Michelzão? Tô bem, e você, Lucas? Tudo certo, graças a Deus. E hoje, no nosso episódio, a gente trouxe duas convidadas ilustres da construtora e do Grupo Nortes. Estamos aqui com ela, Verônica e Carol. E aí, meninas, tudo certo? Olá, gente, prazer, tudo bem? Prazer, gente. Obrigada pelo convite. Estamos honrados de estar aqui. Não, mas eu falei Verônica e Carol, mas não falei quem é quem, né, Michel? É verdade. Então, Michel, passa as honras, por favor. Quem é quem? Carol Pereira e Verônica. Vou deixar ela se apresentar. Bom, meu nome é Carol, Caroline Pereira, eu tenho 32 anos, sou arquiteta, tô há quase 3 anos aí no Grupo Nortes. Então, é isso, basicamente. Meu nome é Verônica, eu fiz 1 ano agora no Grupo Nortes, né? E tá sendo uma experiência muito legal, mas eu vim da Gafisa, então eu já tô nesse ramo aí já faz um tempinho. E eu tô gostando muito. Que legal. Eu acho que uma coisa legal, né, Michel, que a gente tem acompanhado nas últimas conversas que nós tivemos, é que esse mercado de PDV, ele tem essa dinâmica, né? Então, eu tava até dando uma olhadinha, a gente conversando um pouco antes da gente começar, essa transição mesmo que vocês fazem no mercado imobiliário, né? Eu vi um pouco do perfil da Verônica, que ela... Gente, a Verônica é um prodígio, tá? Já vou começar falando isso porque ela entrou de estagiária na Nortes e hoje ela já tá numa cadeira de analista. Como que foi esse desafio pra você, Verônica? Quando eu cheguei, eu conversei com a Camila, minha chefe, que ela foi um apoio muito grande pra essa minha transição. E acho que a Carol também, assim, a equipe ela é muito unida e eu consegui me desenvolver bastante. E assim, os projetos são projetos desafiadores, mas são projetos que fazem você ter uma visibilidade legal. Sim. Então, quando você consegue, você fica bem, você fica se sentindo bem, você cria um aprendizado muito bom. Uhum. E aí, foi 9 meses e aí eu fui efetivada. O Grupo Olha, Nortes que legal. me proporcionou isso e eu fiquei muito feliz. E você, Carol? Esses 3 anos de Nortes aí? Na verdade, eu já venho trabalhando na parte de incorporação desde 2019. Eu comecei com comunicação visual. Mas desde que eu comecei a arquitetura, eu sabia que eu queria entrar na parte de obra. Porque eu sempre fui muito ligada, meu avô, meus avós, na verdade, sempre trabalharam com obra. E aí, quando eu entrei na parte de comunicação visual, eu sabia que eu queria entrar nesse mundo de incorporação. Então, meio que assim, primeiro emprego, a gente vai naquilo que aparece. E aí, eu fui direcionando, mandando currículo para entrar numa construtora. Entrei na primeira construtora, que foi a Tibério. Então, entrei já em PDV direto, aprendi bastante. E aí, não saí mais da parte de PDV, stand decorado. Tô na Nortes agora, que assim, eu acho que de todos os lugares que eu passei, eu acho que pra mim tá sendo mais agradável trabalhar. Eu acho que o ambiente assim, o ambiente é bem acolhedor, a minha equipe é muito unida, então acho que a gente acaba sendo muito unido e isso contribui muito pro aprendizado, enfim. Então, pra mim, trabalhar na Nortes, que principalmente a gente trabalha com 2 pontos, a gente trabalha com o mercado popular e alto padrão, então é legal que a gente tem as duas diferenças, acaba agregando muito, que a gente tem uma visão dos 2 mundos, entendeu? E são Então- mundos totalmente diferentes. Trabalhar com a Vibra e trabalhar com a Nortes, assim, a obra é uma loucura igual, mas os projetos é um mundo diferente, os clientes, e é um aprendizado pra gente, né? Porque a gente vê os dois. Exato, e assim, a gente acaba... Construtoras, geralmente ele tem um nicho só, né? Então, ou uma construtora, uma incorporadora até, ou ele trabalha com o mercado popular, ou trabalha com alto padrão para ele poder nichar bastante. E na Nortes a gente tem a possibilidade de trabalhar com os dois padrões. Então, isso é interessante pra gente como profissional, que a gente adquire esses 2 conhecimentos. Então, Sim. pra gente é excelente. E é legal que vocês conseguem navegar nisso, né? Eu tava conversando com o Michel, e aí a gente tava até falando disso, porque assim, hoje a gente também tem a oportunidade de atender construtoras plurais. Então a gente atende o Grupo Nortes, atende outras incorporadoras, outras construtoras do mercado, e é legal que o Michel, acho que ele pode falar um pouquinho mais dessa diferença, né? Do que atender um alto padrão, atender um médio, porque cada um tem uma necessidade, né? Assim, na verdade, a gente tenta seguir, né, o mesmo padrão de atendimento para todas, né? Conversar e entender os desafios, né, Lucas?
Mas é o que as meninas falaram, isso aí agrega muito. Eu acredito que no crescimento delas, elas entendem os dois lados, né, da moeda. Tanto a parte de alto padrão e altíssimo, na verdade, né? Norte, Que é a Norte. nossa, né? E também a parte do Minha Casa Minha Vida ali é algo que agrega muito, né? Tanto no crescimento profissional delas, né? E é legal, a gente sente isso aí na Vibra, e justamente essa atmosfera, esse clima de amizade, né? A gente sempre comenta, né, das meninas da construtora, e é isso que a gente consegue ver mesmo, né? Ajuda demais, por exemplo, a Verônica, a menina que começou estagiária, já está sendo efetivada, está crescendo na empresa. A gente vê que a empresa dá essas Oportunidade. oportunidades, né? É uma empresa bem que está bacana. crescendo, né? Então a gente precisa. Eu acredito assim, quando a gente vê uma oportunidade de crescer, a Camila, ela fala: olha, vamos trazer essa pessoa para ajudar, para colaborar junto, porque é uma empresa que está crescendo. Nós temos muitos lançamentos, tanto Vibra quanto Nortes. Então, realmente, a gente precisa dessa mão de obra, né? É engraçado quando a gente vai lá no escritório, né? Vê aquela linha do tempo e os números só aumentam de verdade, Exponencial, né? né? É um negócio, a Vibra eu acho que tem crescido demais, né? E vocês têm feito parte de tudo isso, né? O objetivo da empresa é crescer. Eles, se não me engano, a Vibra tem 5 anos de mercado. Nossa. Não lembro direito, mas é uma empresa bem 2018, nova. né? É uma empresa bem nova. E o objetivo da empresa é estar, assim, na liderança entre as construtoras. A Nortes também. A Nortes, a gente fala que ela tem... Os projetos são diferenciados, mesmo dentro do alto padrão. Tem uma preocupação em relação à arquitetura, à entrega de revestimentos, acabamentos. Então, assim, se a gente não cresce junto, se os funcionários, né? Se a gente que tá ali trabalhando junto não cresce junto, não acompanha, né? As coisas não acabam acontecendo. Sim, e muitas vezes o Murilo, nosso diretor de comercial, ele falou que a empresa, no começo, eles não tinham a intenção de tornar essa magnitude. Ele foi crescendo e foi se tornando algo, assim, que pegou o mercado popular, pegou o mercado do alto padrão. Então, assim, a gente tem que crescer junto com essa demanda aí. Eu acho muito legal. Vocês falando em crescimento, tudo nasce de uma sementinha, né? Então, queria voltar um pouco antes de falar de Grupo Norte, que a gente já começou a entrar nesse assunto aqui, já tá queimando a largada. Queria saber por que vocês escolheram entrar nessa área de PDV. Vou começar pela Carol agora. Carol, como que você quis ser sempre quis... arquiteta? Eu sempre, desde pequena, eu sempre gostei muito de fazer desenho de planta de casa, então eu sempre gostei muito desse lado de arquitetura. Na real, eu queria ser cantora, né? Olha! Eu não tinha uns dotes, né? Meus irmãos falam que eu não tinha o dom pra cantar, minha voz era muito ruim. Até a produção tá rindo aqui. Mas ninguém me apoiou. Ninguém Aí te eu me apoiou. tornei- ninguém me apoiou. Eu tive esse probleminha familiar. Aí eu me tornei arquiteta. Mas agora, falando sério, quando eu entrei na faculdade, eu fiquei em dúvida entre fazer engenharia e arquitetura. E eu sempre gostei muito da parte estética. Eu gosto muito, assim, da parte de interiores. E aí eu pensei, engenharia eu não vou ter nada ligado a isso. Vou pra arquitetura, que a gente entra muito na parte de decoração, na parte de mobiliário, enfim. Fui pra arquitetura e aí entrei no caso que a gente pega o primeiro emprego que aparece, o primeiro estágio, que é o mais difícil. Fui pra comunicação visual e foquei naquilo. Quero ir pra parte de construção, obra e etc. Apareceu a oportunidade de entrar na parte de PDV, que aí liga obra com a parte de fazer decoração, que a gente sempre tá voltado ali nos decorados, querendo ou não, a gente mexe com muito parte de interiores. Sim. Falei, pronto, tá aí. Juntou o melhor dos Me dois achei. mundos. ali. Exatamente, eu vou juntar as duas coisas que eu gosto. E a parte de PDV tem uma coisa que é muito interessante, que são obras rápidas. Não é uma obra maçante. Que você fica muito tempo ali na obra, enfim, muitos anos. É uma coisa rápida, você tá ligado com projetos de interiores, você tem muito contato com o arquiteto, e tô aí. E põe a mão na massa também, né? Põe a mão na massa, é estressante, mas assim,
Tem várias coisas que às vezes fazem a gente repensar, poxa, é cansativo e dá dor de cabeça e tal, mas eu amo o que eu faço. Eu amo estar ligado com a parte de interiores, eu amo ficar em obra, isso eu falo pra todo mundo, amo viver em obra. Então eu juntei os dois mundos, consegui entrar rápido na parte de incorporação, porque é difícil, não é fácil. Todo mundo que faz arquitetura, às vezes, vai para o caminho de escritório, porque é o que mais tem no mercado. E consegui entrar e tô aí. Fiquei. É o legal que a gente sempre fala, né, Lucas? Para estar nessa área mesmo de PDV, tem que amar. Não Gostar. adianta Tem que só... gostar. E o bacana é que a Carol, a gente já se conhece, né, de umas outras construtoras, e ela é isso aí mesmo, ela é pé de barro mesmo na obra ali, né, botina, pegando medida, resolvendo Marcando o problema. terreno, né? Exatamente. Tem algumas histórias, né? E a gente seguiu essa trajetória, né? Sim. Se conhecemos de outras construtoras, e aí, de repente, pô, tamo junto aqui, foi bem bacana, né? Sim. E a gente Legal, sempre uma tem história discutido legal. isso, né? Que no mercado de PDV, incorporação, é muito nichado. Então, assim, apesar de ser difícil de entrar, quando você entra, um conhece o outro, então todo mundo ali tem essa conexão entre construtoras, e toda a transição de cadeira é muito engraçada, né? Porque sempre a gente fala, pô, a pessoa saiu da construtora tal. Ah, mas vai pra onde? Vai pra onde? A gente já sabe. já pô. sabe, é É nichado. um mundo pequeno, É bem todo mundo pequeno. se É um ovo. conhece, É. então tem que tomar muito cuidado. Tem que ter A muita gente- seriedade, né? Exatamente, muito cuidado com o que você vai fazer aí no PDV, porque todo mundo se conhece. Inclusive, tem aquele grupo de PDV, né? Que falam que esse Ah, grupo de é o mais coordenação. temido. É, né? exatamente. A A gente gente- tem um grupinho particular, entendeu? Do mercado. Todos né? no mercado, e aí a gente Será que às fala vezes mesmo. aparece o nome da FAI lá? Não sei, eu tenho medo, Michel, Eu desse não grupo. quero nem saber. Mas Mas... antes da gente falar de grupo, vou perguntar da escolha da Verônica. Verônica, como que você decidiu entrar aí nesse mercado de arquitetura, incorporação? Como que foi a sua história? Então, a minha trajetória começou em administração. Então, eu entrei na faculdade muito nova, com 17 anos, e já entrei direto da escola, e eu tava com isso de ser empreendedora, eu falei, vou fazer administração. Mas a arquitetura sempre foi uma paixão. E eu acabei desistindo por conta de fatores que, na época, acho que eu não era madura o suficiente pra avaliar. Fiz administração, eu comecei a minha trajetória na General Motors, né? Eu fui de uma parte aí que a gente tem na incorporadora, que é suprimentos. Ah, legal. Então, eu fazia compras de itens de carro, eu comprava tecido Olha que legal. de carro na General Motors. Então, assim, um mundo totalmente diferente. E veio a pandemia. A pandemia era um ano que eu ia fazer um intercâmbio, esse intercâmbio acabou não acontecendo, eu saí da General Motors e acho que foi um ano de reflexão para todo mundo. E foi mudanças. E eu falei, quer saber? Vou avaliar de entrar para o mercado de arquitetura, que foi algo que eu sempre gostei. Entrei, assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu adoro arquitetura. Eu comecei a minha trajetória em escritório de interiores. E meu primeiro contato com o stand foi estando do outro lado, no escritório de que arquitetura. legal. E eu falei, nossa, mas essa galera é meio doida. E essa galera Uns prazos bem tranquilos de executar. Falei, né? nossa, mas é bem legal essa rotina até, né? Ir pra obra, fazer PDV, conferir projeto. Falei, nossa, gostei. E eu comecei a procurar. Qual é o escritório que você tava? Eu trabalhava na 134 Office, que eles são... É um escritório que é focado em restaurante, em gastronomia, hospitalidade. Legal. E aí eles estavam fazendo a área comum do stand. Que legal. E foi muito legal. Esse foi meu primeiro contato. E eu adorei. A gente ia na obra, a gente via os prazos. E, assim, eu me apaixonei. E aí surgiu a oportunidade de entrar na Gafisa. E na Gafisa eu era de incorporação. Então a gente fazia tudo. A gente fazia PDV, áreas comuns, produto. Só que eu adorei fazer PDV. Tive a oportunidade de passar aí por alguns projetos. E eu falei, caramba, que área legal, sabe? É isso que a Carol falou. Estar na obra é um ambiente diferente, é um dia que passa rápido. E estar em PDV a gente precisa gostar mesmo. A gente precisa gostar. E eu entrei no grupo, né? No Grupo Nortes,
justamente pela perspectiva de poder fazer projetos HS, porque era algo que eu não tinha contato ainda. Então, quando eu descobri o grupo, vi que tinha a linha da Vibra e a linha da Vibra bombava, falei, nossa, vai ser uma oportunidade muito legal de trabalhar com HS. E assim, são projetos diferentes, mas são projetos muito legais. E é isso. Eu tô aqui, hoje eu adoro o que eu faço também. A gente tá na obra quase todos os dias. É cansativo. Acontece coisa, a gente tem que resolver. Não importa, é sábado, é domingo, a gente A tem... toque de caixa, né? Não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim, a gente É isso precisa resolver. E é isso, eu tô aqui e tô gostando muito dessa área. E de estar no Grupo Nortes. E o que você acha desse mercado HIS agora nesse momento, Verônica? Você tem alguma percepção, assim, falando do mercado mesmo, né? Porque eu percebo que você tá traçando ali seu percurso profissional para seguir nessa linha, né? De produtos dessa linha. E aí, você tem alguma visão do mercado nesse sentido, assim? Pra onde que o mercado tá caminhando? A gente teve um aumento de renda, né, para esse mercado do HIS. Então, subiu para 11 mil a renda. Então, é assim, eu acho que o HS aqui no Brasil, ele é algo que é prioridade, tipo, é o que bomba, é o que acontece, o que o Brasil precisa, sabe? Então, eu acho que esse tipo de demanda nunca vai acabar, só vai aumentar. E ainda mais eles aumentando essa renda, a demanda que a gente tem na própria Vibra, e a gente vê os outros concorrentes também, é algo que só tá crescendo. E eu acho que não vai parar de crescer, mesmo com uma Selic alta, com a inflação alta. Então, assim, minha perspectiva é que é um mercado que só vai continuar crescendo. Sim, muito legal. E hoje lá na Vibra vocês se dividem como? Porque são só vocês duas e a Ká, que é a Camila na gestão de vocês. Como que vocês se dividem? Porque é um grande desafio, assim, né? Tantos lançamentos assim, né? Então... na verdade, tem eu, a Verônica e o Vitor em campo. o Vitor. O Vitor, ele fica com a parte de demolição e infra, né? Que é a parte pós-obra. Eu e a Verônica fazendo acompanhamento, né, de obra de stand decorado. A Camila faz o gerenciamento. E aí a gente tem a Mayra e a Vitória, que elas fazem a parte administrativa do stand. Não, puta time. Pô. Sim, a parte administrativa do setor, aliás. E aí, o que acontece? A gente se divide assim... Não tem muito uma divisão, pra falar bem a verdade, né? A gente meio que faz tudo. Quando tem uma obra mais próxima da casa da Verônica, ela faz o acompanhamento. Quando tem uma mais próxima da minha casa, eu faço acompanhamento. Os últimos alto padrão, assim, porque o que acontece? Alto padrão, a gente tem um processo mais burocrático, eu diria. Sim. Então, a gente tem intervenções mais constantes, né? Tem um pessoal mais próximo do processo e acaba sendo muito mais cansativo, muito mais trabalhoso, enfim. Eu acabei fazendo o último stand alto padrão que teve, por N questões, assim, por uma questão de acompanhamento e para lidar com o processo, porque a gente tinha um prazo curto também, mas a gente acaba fazendo acompanhamento todo mundo junto, e a Verônica fez os da Vibra, mas não tem muito, assim, uma parte, você fica com esse, eu fico com isso. A gente tenta fazer por uma questão de organização, por uma questão de... Você pega esse do começo ao fim, mas a gente sempre tá se apoiando. Tá? Como o mercado tá muito aquecido, a gente tá trabalhando por demanda. Então, Exato. assim, a nossa diretoria, ela às vezes resolve antecipar algum tipo de lançamento, a gente tem que correr. E assim, a nossa agenda é muito corrida. A gente faz a nossa organização, principalmente com a ajuda da Camila. Ela fala, olha, você tá cuidando disso, então a gente vai cuidar disso. Então, a gente trabalha sobre demanda, eu acho. O que aparecer, a gente tem que estar lá, a gente tem que estar fazendo. Não tem essa, sabe? E a gente se organiza entre nós. E isso de tá mais próximo da sua casa ou próximo da minha é uma questão também de logística também, é uma questão de querer... Mobilidade, né? Exato. Ainda mais na cidade de São Paulo, né? Que é tranquila de trânsito. Exatamente, é uma questão de querer facilitar a vida de todo mundo e até por conta de acompanhamento de obra, entendeu? Mas não tem muito isso, a gente acaba se apoiando muito, o Vitor também ajuda bastante a gente em campo, na verdade todo mundo ajuda, né? Todo mundo ajuda. O que eu percebo da Vibra é que, assim, se a Carol levantar a mão,
Todo A mundo Verônica vai- vai estar lá, vai dar suporte. Então é o pertencimento, né? Todo mundo ali tá na mesma ideia, todo mundo se ajudando, né? A gente deixa uma pessoa responsável para responder pelo processo do stand, porque eu acho que é importante, olha, esse stand, a Verônica é responsável para ela poder responder e a gente não ter muitas cabeças ali liderando e centralizar em uma pessoa, mas a gente sempre tá se apoiando em tudo. E a gente é uma equipe muito unida, né? Isso que eu acho diferencial na hora de fazer o PDV, na hora desse estresse que a gente tem. Porque já teve momentos que as meninas do escritório, a Mari e a Vitória, já foram comigo. Foram em campo. Vamos comigo me ajudar numa desmobilização, numa demolição, que acontecem muitas coisas ao mesmo tempo. Elas que são de escritório, vêm pra campo também e a gente se ajuda. E o Vitor também, ele cuida de demolição. Mas eu falo, Vi, eu preciso de uma ajuda em tal. Ele é engenheiro, né? Ah, Então que a legal. gente fala, vai me ajudar? Ele vai ajudar. Então, assim, a gente é uma equipe muito boa. Acredito que por isso os nossos projetos, eles estão saindo muito bem. Porque cada um tem uma qualidade também, né? Cada um tem um ponto positivo, um negativo, e a gente vai... A gente equipe se se com- complementa, Exato. né? A gente se completa. Eu tive uma matéria num curso que eu fiz há pouco tempo que ele falava justamente dessa diferença das pessoas que precisa existir para que você forme um time legal. E aí era basicamente assim, né? Ela falava sobre a complementariedade de pessoas dentro de um time multidisciplinar. Então, parte do time, ele pensa mais no racional, parte mais no operacional, parte mais na gestão. E aí falava que a formação de um time muito bem sucedido, ela é constituída por 5 fases. A primeira fase era definição de quem é esse time. Depois você identifica quem são e quais são os pontos fortes dessa pessoa para você realmente usar aquilo que a pessoa pode contribuir com maior eficiência. Tem um momento que existe um desgaste que é natural em todas as equipes, mas depois que você tem Sim. esse desgaste e as peças se encaixam, a tendência é que aquilo aconteça de forma fluida, absurda, assim, né? E aí depois, quando finaliza um projeto ou finaliza uma determinada demanda, esse time se dissolve, enfim. Mas eu acho que hoje eu enxergo nitidamente que o time do Grupo Nortes, né, principalmente falando de PDV e incorporação, ele tá nesse momento de maturidade e que o organismo tá funcionando muito bem, né? Então eu percebo isso muito em vocês, assim, no time que a gente tem a oportunidade de acompanhar, né, Michel? É isso aí. Se torna uma coisa orgânica, né? Orgânico. Ajustou, tá tudo bem, roda no automático. Sim. Vários prazos que a gente recebe aí de obra, né? E se não tiver essa parceria de estar junto, né? Não de funciona. entender quem é quem, né? Não dá certo. Tem Ah. que... Um exemplo é a obra que a Carol citou ali do Brooklyn. Sim. Ó, eu vou pedir Nova- pra produção colocar umas fotos aí pra gente. Vamos falar das obras? Do TES. Comenta sobre essa obra aí, Carol, porque essa foi um desafio, Essa foi um desafio do início ao fim, né? mas ficou muito bonita essa obra. Essa ficou. O TES Brooklyn. É isso, né? No TES Grupo Brooklyn. Nortes, Carol, foi o Brooklyn. seu primeiro alto padrão? Não, meu primeiro foi na mesma rua. Eu fiz o Isa Brooklyn. Também tá. é na rua Michigan. Foi meu primeiro alto padrão. E esse foi o segundo, não, mentira, foi o terceiro. A gente teve na Pascoal Vita também. Legal. E esse é o terceiro. E aí, ele ficou lindo. A ideia do arquiteto foi fazer um pavilhão, né? A estrutura dele como um pavilhão. Mas assim, é estressante como qualquer stand, né? Eu Que fiquei... muda é a proporção só. Exatamente, eu tô nessa obra desde novembro e eu posso falar pra vocês que eu não saí dessa obra ainda, tá? Eu tô rezando o terço. Ainda tem coisa acontecendo. Tô rezando o terço, pessoal, pra poder sair. Mas ela tá linda. Vou sair. Mas a ideia do arquiteto é levar um pavilhão para a estrutura do projeto. A gente encontrou algumas dificuldades no começo para fazer a implantação dele, que acabou atrasando bastante o tempo da obra. A gente perdeu aí umas 3 semanas, eu acho, para conseguir fazer a marcação. Depois deu tudo certo, mas sempre rola ajuste assim, pé direito tem que diminuir, porque o arquiteto não viu qual era a altura da copa da árvore, a gente tava com um levantamento arbóreo um pouco diferente, enfim, como todo stand acaba acontecendo. Mas deu tudo certo e ficou esse stand lindíssimo, com um decorado de 160 metros quadrados que a gente tem hoje, que tá aberto e quem quiser pode visitar. Estão convidados todo mundo pra visitar. Não, esse stand aí, eu vou falar
particularmente sem tomar partido enquanto faz, mas eu achei ele esplêndido, assim. Achei muito bonito esse stand, o decorado em si. Porque ele tem, Michel, acho que você já foi lá, né? Tem um acabamento de textura que acho que o arquiteto indicou, que é uma textura meio que de velvet, assim, você toca, parece que você tá tocando Aveludado. Cara, é muito, muito top, assim, é muito legal, eu achei muito top. E eu acho que tem um outro projeto que eu também queria mostrar, a produção, se já quiser deixando no jeito aí, que é o Parque Cidade Universitária, que foi um projeto da Verônica lá, né? Sim, a gente fez lá, a gente fez também em tempo recorde. Quantos dias de obra deu no total? 45 dias. Olha isso. As obras da Vibra Norte também. Mas a Vibra assim, esse é o padrão. Esse é o padrão. 45 dias e... 45 dias e a gente pega, assim, o terreno sem nada. Às vezes a gente tem que trabalhar sem luz, sem água e a gente tem que dar um jeito. E esse stand, ele tem aí 250 metros quadrados. Ele fica na frente da USP, então é um stand que teve muitas posições. É um stand que a gente teve que preparar para muitas pessoas. Nós temos o nosso prédio do lado, que é o Vibra Cidade Universitária, que foi um sucesso, que vocês também fizeram. Também foi construção do pai. Sim, que foi um tempinho atrás e, assim, era óbvio que a gente ia também fazer um bom trabalho nesse terreno, porque a localização daí é ótima. É fantástico. O stand é um stand grande, foi o primeiro stand grande, assim, que eu fiz. Porque é um stand com 2 decorados, bar, ele tem um anexo. Então, assim, foi um desafio pra mim coordenar 2 decorados, e na época eu não tinha coordenado nenhum. E foi muito legal, ficou muito legal. A equipe que foi assim, a gente tem os estresses da obra, como a Carol falou, mas a equipe faz toda a diferença, sabe? A equipe de vocês me atendeu super bem, tudo tava disposto a resolver e foi leve por causa disso. E hoje o stand tá aberto e tá sendo um sucesso. Eles já pediram um monte de outras coisas lá, porque tá em muita gente Olha lá. só, que legal. E tá sendo um sucesso. Daqui a pouco a gente desmobiliza e parte pro próximo. E você falou que o projeto é nosso? E o projeto é nosso. Detalhe, o projeto é nosso. É tá bom? verdade. Inclusive do decorado. Do stand e do decorado. Do decorado é interna, uma arquiteta interna de Sim. produto, Legal. mas é nosso também. E eu vou fazer uma correção aqui, tá, pessoal? Vai, pode Que eu falar. tô desde novembro no TES, mas não eu não tô fazendo obra, tá? Não é ajuste de obra no TES. Eu tô aqui preocupado, porque falou 45. detalhe importante, tá bom? Não é. São detalhes. É a plantinha que morreu que eu tenho que ir lá trocar, tá bom? Não é obra que a FA está terminando, tá? Não, Só pra- Ô, Carol, eu até queria pegar um gancho disso, porque assim, a vida útil de um PDV, ela começa quando a gente finaliza a obra. Mas vocês, enquanto incorporação e time de PDV, vocês estão ali até ele demolir. Então, eu tô falando, eu tô brincando assim que eu tô desde novembro, mas é assim, tô por quê? Porque a iluminação, pessoal de comercial, né? A iluminação tá fraca, a Carol vai lá trocar, e a Carol volta pra stand A gente nunca sai A gente nunca 100%. sai. Porque assim, a gente monta o projeto, mas sempre tem demandas que vêm de outras áreas que a gente tem que trabalhar junto, que é o comercial, que é o marketing. Existem demandas. Vou fazer um evento, eu preciso disso. Vou trazer uma maquete pro seu stand, preciso adaptar. Então, a gente nunca realmente sai do stand, a gente continua sempre dando esse suporte, né? Então, é algo que a K vai ter que ficar até o stand resolver e Até sair. demolir. Não, Até vender tudo. E é engraçado, assim, uma coisa que, assim, quanto mais alto padrão, mais atenção a galera fica em cima do stand. Acho que porque também é uma atenção por venda, sabe? E eles querem cuidar de todos os detalhes, então a planta que tá morrendo, opa, tem que vir aqui trocar. Iluminação, que a gente tá achando muito fraca, tem que vir aqui trocar. Então, não é uma questão de construção que tá rolando desde novembro. São ajustes que o pessoal vê vendo e você tem que ficar lá dando atenção, entendeu? Até porque são
os valores mais altos O estão público, rolando né? ali. O Exato. público, ele é um público mais seletivo, eu acho. Né? Exatamente. Em linhas É gerais. isso. Então, assim, o cara que visita lá, ele quer tudo esplêndido. E é o que o Michel falou, não que os outros plantões também não tenham esse tipo de demanda, mas talvez um alto padrão, um altíssimo padrão, ele vai te exigir um pouco mais, né? Mas falando assim, pela gente e também por vocês, né? Eu sinto que a mesma atenção que a gente teve pro apartamento de 3 milhões, a gente tá tendo pro Minha Casa Minha Vida. Então, essa parceria aí de vocês com a gente é muito boa. É que às vezes roda menos clientes, então Sim. às vezes o stand fica mais desocupado, e aí o cara que é o coordenador, ele tem mais tempo de olhar os detalhes, Sim. enfim, então ele consegue prestar mais atenção e aciona mais a gente. Então é isso que acontece, eu tô lá, mas tô fazendo detalhes, não é nada Sim. assim, a obra tá rolando, entendeu? Ô, Carol, e nesse projeto que vocês desenvolveram lá dentro, né? O do Parque Cidade ali, universitário. Como que foi, assim, pra você? Foi o primeiro que vocês criaram dentro de casa, assim, dentro do grupo? A Vibra, ela faz os projetos internos. Uhum. Então, a gente tem uma arquiteta que faz os projetos de stand decorado. E aí, por uma questão de cronograma, a gente acabou fazendo esse do Corifeu, que a V acabou acompanhando. Mas, geralmente, Vibra é dessa forma. E as preocupações para que seja um plantão funcional, fica tudo dentro da responsa de vocês resolverem ali. Nós temos, assim, nós trabalhamos para atender o comercial. Essa é a verdade. Então, nós trabalhamos para que eles consigam atender bem os clientes, para que o projeto funcione para eles. Então, o desenvolvimento do projeto, ele precisa ter esse insight do comercial, sempre, para ver o que eles precisam. O que foi errado nos outros, o que deu errado, o que deu certo, pra gente implementar nesse. Então, acho que a gente precisou muito do apoio do comercial, do marketing também, e do pessoal de produto, porque a gente consegue definir o decorado, como a gente vai encaixar esse decorado, qual decorado a gente vai encaixar. Então, não é que a gente faz sozinho, nada a gente faz sozinho, porque o PDV, ele é a amostra da empresa, né? Então, assim, a gente tem que estar várias áreas de acordo para isso acontecer e sair todo mundo feliz. Legal. Caramba. Ô, Michel, e eu queria te perguntar uma coisa. Na verdade, eu queria passar a bola pra você, porque você tem acompanhado algumas obras, né, do time da Vibra. Acho que Sapopemba você tá um pouquinho mais à frente, né, Isso. que é uma obra que tá rodando. Como que... Você também falou uma coisa muito legal, que foi qual é o papel da FAAI em fazer isso de maneira padrão, né? Não ter dissensão entre alto, médio, altíssimo, baixo padrão, enfim. O que a gente estava comentando, a gente tenta, né, trazer a mesma proporção de atendimento, de cuidado e carinho, tanto para Nortes, quanto para Vibra, quanto para qualquer outra construtora, seja alto padrão, médio ou baixo, né? Sim. A gente, para nós, não tem essa distinção. O que a gente quer é entregar um produto, um serviço bem feito, dando todo o suporte. Problemas existem aos montes, né? A gente brinca que tem, mas como que a gente resolve isso? Eu acho que é um diferencial enquanto FAI falando, né? Sim. A gente consegue trazer essa ideia de fazer parte do problema mesmo e resolver, né? Então, é o que a Verônica estava falando. Poxa, esse aqui foi meu primeiro stand, um stand grande, com muitos atendimentos ali, muitos corretores. Vamos colocar uma equipe legal, vamos ter um engenheiro lá com ela, dando todo o suporte, né? Os grupos, né? A gente faz questão de participar de todos os grupos, porque se uma pessoa não resolve, a gente tá ali para entender, né? E ver a dor. Eu acho que é como você resolve o problema, né? Vão ter problemas em todas as áreas, em todas as obras. Às vezes, nessa obra aqui, esse problema não teve, mas vai ter um outro tipo de problema, né? Né? Mas como que a gente resolve, eu acho que é o papel fundamental, enquanto FAI, né, falando. E isso acaba deixando a obra mais fluida. Acontece que o problema vem, a gente resolve, vamos pro próximo, e vai acontecendo as coisas desse jeito, né? Muito top. Muito legal. Eu quero fazer um agradecimento. Um dia antes do stand abrir, uma pessoa entrou no meu forro e ela quebrou o forro.
E a Fai me ajudou Olha a só. construir Que na medo. mesma noite. E foi assim, eu surtei, mas foi perfeito. Vocês me ajudaram. Acontece muito, né? Parceria, deu tudo certo. Ninguém se machucou e deu tudo certo. Essa relação parceiro e contratante e parceiro, né? E aí nós do lado da mesa do fornecedor eu acho que é uma preocupação muito legítima nossa, né? Nessa área de PDV, eu acho que isso aí é muito latente, né? Claro que tem a parte comercial de negociação, que a gente briga ali com suprimentos, né? E quando pega a obra, também nós aqui, como FAI, tem que fazer o melhor preço, né? Nas contratações e entregar um serviço bem feito. Mas a gente percebe muito isso, né? A questão de parceria, porque é o que a gente está falando. Cada projeto é um projeto, cada projeto tem uma dificuldade, mas também traz uma satisfação, né? Pessoal, profissional de cada um. E aí, para você fazer isso dar certo, você tem que ter pessoas parceiras ao lado, né? Não, eu acho que isso é essencial, assim. Eu acho que eu, particularmente, eu levo isso como premissa, assim. Eu sei que a gente tá levando uma parte profissional, a gente tá trabalhando tudo, mas eu tento levar com os fornecedores que eu trabalho, com a galera de obra, uma sintonia de amizade, sabe? Na hora de cobrar, tem que cobrar, mas na hora de ser parceiro, porque eu acho que, principalmente a gente desse lado, a gente depende muito de parceria. Sim. Então, se tem um problema para resolver, com parceria facilita muito mais. Então, a galera, a gente atende muito mais rápido, a gente soluciona os nossos problemas muito mais rápido. E não é uma coisa assim de só querer que venha a nós, sabe? Mas é uma coisa que eu acho que também flui naturalmente as coisas muito mais fáceis, principalmente obra. Então, por exemplo, eu fiz a última obra com o Isaac, meu parceiro. Isaac é meu nosso encarregado, né? Meu velhinho, eu chamo ele de meu velhinho. Eu amo trabalhar com ele, porque até a próxima loja que eu vou fazer, ele vai fazer comigo, eu tô super feliz. Porque eu acho que se não tem essa parceria, se existe uma rusga, eu acho que as coisas não fluem direito. Não Então, eu fluem. acho que dificulta tudo. Eu acho que se você tem que solucionar um problema, o cara, às vezes... Principalmente a gente sabe como é fornecedor, assim. Às vezes o cara não atende de propósito, porque ele pegou uma birra. Enfim, então eu acho que... Independente de qualquer coisa, tem que ter uma parceria, tem que ter um respeito. E na hora de cobrar, todo mundo sabe que tem que cobrar e tem que solucionar o problema. Então eu levo isso pra mim, assim, sempre. Profissionalismo e parceria, né? Exato. Basicamente é isso. Ô, eu queria dar um 360 agora no assunto, gente. Overview total. Não, porque eu tô pensando aqui, e eu tava até pensando, assim, vocês têm uma mega experiência já de mercado de PDV, eu queria que vocês me falassem, assim, alguma curiosidade. Você fala, meu, aconteceu uma coisa numa obra que eu falei, mentira. Eu queria que vocês me falassem alguma curiosidade que vocês tenham desse mercado de PDV aí. De mercado de PDV. Ou da vida profissional mesmo de vocês, falar um pouco enfim. Ah, não, em obra eu já vi várias brigas, né? Peixeira rolando. Não, me conta essa história aí. Me conta essa Você história nunca aí. viu briga em obra. Não, mas eu já vi de inchada, agora peixe. Não, peixeira. O cara saiu, brigaram na obra, o cara falou, eu vou voltar pra te pegar. Aí. O cara voltou com uma peixeira pra pegar o outro. Meu Isso aí você nunca viu. Só inchada. Uma vez eu tava numa obra, não era nossa, mas eu tava passando assim, aí eu tava passando na rua e o cara falou assim, fulano, se você vir falar comigo mais uma vez, eu vou pegar essa enxada e vou picar na sua cabeça. Eu falei, meu Deus, gente, Faz isso imagina não. se isso tá numa obra minha, acontece uma coisa dessa, imagina. Não, direto. O cara, quando pega o salário, o cara de obra pega o salário, aí ele finalizou o horário dele, o trampo dele lá, ele saiu, gastou o salário inteiro no bar, teve que dormir no decorado, no estande, porque tava acontecendo a obra ainda, a mulher foi atrás. Nossa. No decorado? Foi atrás, no Meu decorado, no Jesus do céu. estande. Porque ele tava finalizada a obra já? Não, tava acontecendo, mas ele gastou todo o salário. Aí ele sabia que ele tinha feito coisa errada, voltou pro decorado pra dormir, a mulher foi atrás. Olha aí. Gente. Não é da FAI, né? Não sei, não posso ilustrar. Mas não, obra acontece em várias coisas. O que acontece em obra, fica em obra. E o legal também, uma das curiosidades dessa obra é justamente isso, porque ao mesmo tempo que você tá falando com o mestre ali, né, o velhinho, o Isaac, você tá conversando com um gesseiro, alguém de obra, na mesmo dia ou na mesma hora ali, você já tá falando com um diretor. Isso eu acho muito bacana também, que você tem que ter
essa performance, tem que saber lidar com todos os cenários. Eu tenho que saber falar com o cliente lá da Norte, de alto padrão, mas também tenho que falar com o cliente da Vibra. Essa área também de PDV eu gosto bastante disso, né? No mesmo momento que já aconteceu, né? Da gente estar numa reunião, sair de uma reunião de diretoria e Sai da reunião e vai pra obra. vai pra obra lá, pôr o pé lá no barro. Isso é muito legal. É muito dinâmico, né? Essa área. Eu gosto bastante disso também. O grupo, a gente tem muito contato com a diretoria, então é engraçado, porque às vezes a gente sai da obra, a gente tá falando com todo mundo, a galera, a gente trocando ideia, falando sobre a vida na obra, e aí a gente vai para o escritório que tá com a diretoria toda, e a gente tem reunião e tem que mudar, sabe? E Virar é muito a chave, legal, né? mas é muito legal essa Aí você essa faz uma dinâmica. brincadeira e você olha, é meu chefe, eu não posso. Não, mas ó, Esqueci que é meu chefe. falando de curiosidade, eu já cansei de fazer obra, tipo, fazer reunião, assim, sujo de barro, sabe? A bota, eu chegava e falava, meu Deus do céu, eu vou entrar na sala de um diretor, na sala de um gerente, e eu tô de bota. Aí eu comecei a andar com bota e tênis no carro, né? Falei, ó, vou pra obra de bota, quando eu for entrar na sala de reunião, eu tiro a bota e põe o tênis. Que porque- vergonha, fica o rastro, assim, Sim. de barro quando Não, a gente já entra no aconteceu, escritório. Já já aconteceu aconteceu. comigo Aqui, também. no escritório aqui, às vezes a gente sobe e fala, gente do céu, mas o que aconteceu? Tá fazendo obra? E não, é só a galera chegando. Não, eu tinha um lugar que eu entrava eu saía da obra, entrava no escritório, sujava tudo, aí vinha a galera da limpeza já xingando. Meu amor de Deus, desculpa. E a Ô, gente tia. tenta muito tirar. A gente, Não, a gente fica tenta, uma mas- meia hora tentando tirar aquele barro e não sai. Às vezes acontece. É. Não, e um detalhe muito importante, pelo menos assim, eu acho que nós mulheres em obra, a gente é muito mimada. Meu, os caras mimam muita gente em obra. Eu nunca senti isso de ser desrespeitada por ser mulher em obra. Mas nem eles, eu. nossa, eles tratam a gente assim, Ah, que doutora, senhora, a gente super valorizada Patroa. em obra. Eu acho isso muito bom. É muito legal isso daí, essa visão de... muitas vezes, a gente é a única mulher da obra. total. A maioria das vezes. Só tem eu de mulher na obra. E assim, é um estigma, né? As pessoas, muitas vezes meus pais, nossa, mas só tá você aí de mulher? Sim! E tá tudo E bem. tá tudo bem. E a gente é mimada mesmo. Mimada. Ai, quer que eu pegue sua mochila? Ai, toma aqui um cafezinho. Sorvetinho na hora do almoço. Pega o refrigerante. Ai, toma aqui um refrigerante, quer um golinho? Não, e eu acho legal que isso acontece com muito respeito, né? Sim. Né? Sim. E eu acho uma coisa que a Fai fez, não lembro se a gente já falou disso em algum episódio, Michel, mas a gente percebeu que... Percebeu não, né? Porque a predominância no mercado de PDV em corporação, acho que eu diria que é 80% feminina. Vocês já dominaram isso, né? Já Sim. é total de vocês. E aí a gente falou, poxa... Mais que 90% das nossas clientes, aí não falando de construtoras, falando das pessoas que a gente trata ali no dia a dia, são mulheres. A gente falou, puxa, o que a gente pode fazer, né? Mesmo que seja algo mínimo, que é isso que vocês falaram, pô, ser tratada com dignidade, ser tratada com respeito, ter um lugar ali para vocês trabalharem, ter um lugar para que o estar na obra seja um processo confortável. A gente falou, cara, vamos adotar para que todas as nossas obras tenham uma estrutura para as mulheres. Então a gente tem lá uma mesa, tem um banheiro feminino que fica Exclusivo, trancado, assim, ninguém da obra abre, só quando vocês vão lá mesmo. E nós também temos um time de gestão bem feminina, né? A gente tem 2 coordenadoras mulheres, que é a Bianca e a Michele, e a gente precisa dar essa condição, né, para que vocês também tenham essa tranquilidade, né, de ir lá pro canteiro, trabalhar, ficar lá com os meninos. Não, e é assim, é total com respeito. Às vezes você tá indo com o computador, eles ficam preocupados da forma que você vai trabalhar, se você tem um lugar pra sentar ou não. E é importante porque, por exemplo, eu já tô trabalhando já tem um tempo, mas a menina que tá vindo estagiária é a primeira vez que vai trabalhar em obra. Às vezes ela fica receosa de ficar ali em campo, às vezes ela precisa fazer um acompanhamento sozinha e fica um pouco receosa, entendeu? De ficar, às vezes é 40 homens e só ela de menina. Sim. Então, quando você percebe que a outra tá sendo respeitada e tá sendo acolhida, você já fica mais tranquilo, entendeu? Sim. Então, isso eu acho super importante e eu sempre fui bem tratada, nunca tive problema, assim, acho que 1, 2 vezes que eu tive problema, os outros já vieram e já dá uma segurada aí, ô camarada, que não funciona assim, então é bem tranquilo. E eu amo ficar em obra porque
minha moral vai lá em cima. Todo mundo obedece a gente. É uma terapia Minha moral vai lá disfarçada. em cima. E eu também acho, Lucas, que todo o sucesso dessa área de PDV não é puxando a sardinha, mas é por causa de mulher. Exato. Porque o cuidado, o carinho, esse olhar clínico, nós trouxemos isso para nós, né? Como o Lucas falou, hoje a gente tem coordenação que é feminina, as engenheiras nossas, Quase a maioria. criando um ranking, as melhores são mulheres, né? E é assim, é diferente, não tem jeito. Não só a sensibilidade, mas assim, a Camila, minha chefe, a Carol, nossa, são mulheres assim, extremamente fortes, duras, e assim, tipo, você toma tem que ser. porrada. Tem que ser. Se precisar, você toma porrada, mas assim, você também tem esse olhar sensível, e acho isso muito legal, sabe? Pra estar na nossa posição e ter esses dois lados. De um lado recebe uma cobrança, né, que tem que segurar ali, ter um psicológico bacana, trazer isso aí pro time, pra obra e deixar o negócio, fazer o barco andar mesmo, né? Porque é o que vocês estão falando, vocês precisam exercer liderança na obra, né? Tudo bem, vocês contratam um fornecedor para tocar a obra e tudo mais, mas ainda assim vocês exercem liderança, né? Sim. E às vezes, eu acho que são duas limitações que em alguns momentos eu já passei. Idade, que nós somos novos, né? A maioria das pessoas que prestam serviço pra gente, nossos funcionários, enfim, são pessoas com uma idade mais avançada. E as mulheres ainda têm esse Né? estigma do sexo, né? Então você fala, poxa, como é, né? Gerir, né? Como que é exercer liderança nesse cenário pra vocês? Então eu acho que realmente é um desafio, mas vocês já mostraram pra que veio, gente. Eu não tenho muito problema que eu sou um pouco durinha, então eu não tenho muito problema. Mas tem que ser. Não tem jeito. Infelizmente, aí a gente precisa fazer os dois lados. Eu sou uma pessoa que eu sou muito tranquila, assim. Mas quando tem que ser dura, a gente tem que ser dura, porque a gente tá nessa posição de liderança, a obra é nossa. Quem vai cobrar, Sim. quem vai responder por essa obra somos nós. Então, a gente precisa cobrar prazo, cobrar qualidade e para poder entregar um produto bom. Top, gente. Eu queria perguntar uma coisa pra vocês de curiosidade, assim. Teve algum momento que vocês viraram a chave e falaram assim, puxa, eu preciso ter esse tipo de posicionamento pra que a obra funcione. Se eu for muito tranquila, não funciona. Ou se eu for muito a ferro e fogo, também não funciona. Vocês tiveram essa virada de chave, assim, na carreira de vocês? Eu acho que eu tive, não só na obra, mas na vida, assim. Eu acho que com experiência de vida, assim, eu percebi que quando a gente é muito, muito passiva e a gente aceita muita coisa, a galera não respeita. Então, não é só na obra. Eu acho que pra tudo, assim. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo isso. Então, hoje em dia, ela sabe, eu não aceito, pessoal. Falar o que quer, eu não aceito me desrespeitar, então eu rebato, não desrespeitando, não desrespeitando assim, mas não deixo de falar de qualquer forma, eu coloco o meu posicionamento e tô indo super bem, assim, eu acho que tô conseguindo impor certos limites que eu acho que às vezes tem gente que chega querendo falar mais alto com você, e aí se você... sabe, já coloca um limite, a pessoa já entende que você não é aquele tipo de pessoa que vai aceitar qualquer coisa, mas não só na obra. E aí eu fui levando isso pra minha vida, na obra foi assim e tá dando certo. Eu acho que a gente, quando é muito permissivo, o pessoal acaba fazendo o que quer. Né? Exatamente. E não funciona muito assim. A gente pode ser boazinha, mas a gente não pode ser besta. Essa é a verdade, né? Eu acho que não é nenhuma virada de chave, é uma construção de repertório. Porque você vê o que acontece e nas próximas você já não deixa isso acontecer de novo. Já virou um alerta. Exato. Tipo, não é do nada a gente aprendeu a ser mais assertiva, permitir algumas coisas e não permitir. Eu acho que é repertório. Aconteceu uma vez, mas não acontece de novo. Sim. É uma construção. E é justamente isso, né? Até falando enquanto empresa, a FAI, ela veio num crescimento, né? Tá crescendo, tá se estruturando. E as situações acontecem, não tem como você parar, né? Peraí, vamos parar um pouco a FAI agora, vamos resolver e a gente retoma. Não, é uma construção, né? Você vai evoluindo e melhorando, né? Até dando um spoiler, né? Como a empresa cresceu muito nessa parte feminina,
A gente tá falando com o nosso RH, né? Eles vão ter um evento agora só de mulheres, vai vir né, pra introduzir, porque assim, tá claro que, por exemplo, a Carol e a Verônica, elas têm tão bem decididas enquanto exercer liderança, enquanto saber o que tá certo, o que tá errado na obra e a obra rebate isso nelas que tá tudo bem. Só que às vezes tá chegando meninas novas na empresa, estagiárias, que ainda não tem toda essa maturidade, né? E aí a FAI, enquanto empresa, ela preza por isso. E aí quer, tipo assim, vamos trazer todo o nosso time feminino aqui, vamos dar uma palestra, vamos falar o que não é certo, o que pode ser, o que não pode, né? No nosso campo de obras, e vamos levar isso aí também para a obra, né? Enquanto empresa também, né, Michel? Falar da rede de apoio, isso, né? Que a gente se preocupa muito nesse sentido. Hoje, eu acho que as últimas contratações que eu fiz, das últimas 6, todas são mulheres. Todas. Todos os cargos técnicos, né? Todos os cargos técnicos, engenheiros, estagiários, arquitetos, todas são pessoas assim. E a gente entendeu assim que realmente precisa ter uma rede de apoio enquanto empresa. E a gente se preocupa muito com isso, né? Não, e falando assim sobre obra, tem que ser pulso firme, porque o cara que tá fazendo a obra, ele sempre quer facilitar o lado dele. Sim. Pra ir embora mais cedo, enfim, por inúmeras questões. E a gente tem projeto pra seguir, a gente tem um detalhamento certinho, a gente às vezes tem que bater o pé e falar, não, vai fazer dessa forma porque é assim que tá especificado. Então, e aí o cara rebaixa, aí você já tem que dar aquela... amigo, não é bem segura assim. aí, vamos fazer dessa forma, com jeitinho e tal, até funcionar, mas tem que ter realmente pulso firme, principalmente obra, porque senão... Senão os prazos escorregam, né? Elas estão falando prazo de 45 dias, mas esse prazo ainda é sonho quando vocês falam, né? Nossa, Pronto, né? Com a chave na mão. Decorado, funcionando. Limpinho, bonitinho. Tudo limpo. Com a plantinha. Com a decoração feita, 45 Comunicação dias. visual finalizada. Exato, 45 dias, mas assim, a obra tem que acabar sempre antes. A parte civil é sempre antes, né? E até falando um pouco, né, Lucas, disso que a Carol comentou, de você cobrar a pessoa, o que a gente percebe é que tem um embasamento na cobrança. Sim. As meninas têm bagagem, né? A Verônica tá adquirindo toda essa bagagem agora, mas a Carol já veio de outras obras, já veio de outros cenários, então ela tem embasamento. Então, puxa, quem é que tá me cobrando algo? É alguém que não conhece o nosso dia a dia, é alguém que não tá ali, né? E aí... realmente é algo que não vai ter embasamento, mas, pô, a Carol tá aqui com a gente toda hora, ela entende do negócio, ela é uma pessoa técnica, por que não seguir, né, o que ela tá pedindo? Não, e até a gente mesmo, às vezes a gente tem que filtrar a cobrança que tá vindo. Então, às vezes vem cobranças externas da obra absurdas, que absurdas. E a gente tem que filtrar e falar, beleza, a gente vai fazer, mas a gente aqui com a obra fala, ó, não vamos fazer nada, entendeu? A gente tem que filtrar, porque senão a galera vai passando qualquer coisa e a gente tem que ir levando pra obra com filtro, mas o que a gente vai cobrar pra obra é o que precisa ser feito. Sim. Então, isso, já vem bem limpo, exato. né? E o conhecimento do projeto, assim, todas as decisões têm que estar pelo projeto. Então, a gente tem esse conhecimento de fazer o projeto, de ter o projeto, de entender o projeto. Então, se outra pessoa quer fazer diferente, a gente tem o projeto lá pra se embasar. De falar, olha, tá assim, a gente precisa seguir dessa forma. Sim. E não tem conversa, sabe? Muitas vezes não tem conversa. Então, é um Até embasamento. porque se o camarada não fizer, ele vai ter que refazer. Então... Aí vai ser pior. E não vai aumentar o prazo. Vai ser pior. Não Ele não vai Tudo gostar. muda, né? Ele vai ter que Tudo muda, mudar, menos o prazo e o prazo. E o budget. ele não vai Exato. gostar. Aditivo, o que é isso? Eu não sei o que é. É isso. Ah, gente, muito legal, meninas. Olha, eu queria, assim, agradecer primeiro. Eu peço desculpas por não ter agradecido logo no início da nossa gravação, mas agradeço por vocês terem topado vir aqui gravar com a gente. Não sei se vocês querem deixar um recado pra Carol e pra Verônica do futuro, pra quando vocês voltarem pra assistir esse podcast, vocês falarem, caramba, olha que legal. Mas de antemão já quero agradecer vocês. Vou pedir pra produção deixar as redes sociais de vocês. Se vocês quiserem falar também, se despedir, agradecer, falar as redes sociais de vocês, fiquem à vontade. E muito obrigado por esse momento que a gente teve aqui.
E Quer voltem agradecer? sempre, viu? Olha pra aquela Agradecer aí. câmera ali que vai Pode dar um... agradecer, Verônica. Bom, agradeço o convite novamente. Foi muito legal falar com vocês. Acho que é uma honra, assim, trabalhar com vocês é muito leve. E a gente, falo por mim também, acho que posso falar pela Carol. Pode. É muito legal, a gente se comunica muito bem. Parabéns por tudo que vocês estão fazendo, que estão crescendo, e eu acho que esse é o caminho. Obrigada pelo convite, obrigada pela iniciativa. E, bom, quero me despedir. A Verônica do futuro, assim, eu espero pegar mais projetos, eu espero ter mais sabedoria e ter mais repertório. E, assim, isso é uma experiência que eu achei que eu nunca ia ter na minha vida, fazer um podcast. Olha isso. Uma das convidadas falou assim, faz muito tempo que eu não faço uma coisa pela primeira vez. E aí ela falou do podcast. Ai, que profundo. Isso é hein? verdade, faz Manda muito bem. tempo que eu não faço uma coisa pela primeira vez. Aí, tá E vendo? foi muito legal. Bom, é isso, acho que é isso, só agradecer. Se quiser deixar suas redes sociais também, pode ficar à vontade. Ai, eu não sou famosa, eu sou low profile. low profile, low profile. Eu sou low profile, mas assim, quem quiser me seguir, pode me seguir. É V de Mateu. Aí, depois a produção coloca o arroba aí na descrição. E eu vou agradecer, obrigada, pessoal, obrigada pela parceria, a gente já tá há um tempo aí, então agradeço o convite. Agradeço a mim, que eu acho que eu fui bem, tá bom, aqui no podcast. Nota 10, nota E vou 10. mandar um recado aqui, Rodrigo, pago meus direitos de imagem, tá bom, Rodrigo? Você que tá aqui atrás, quero receber. E é isso, obrigada, a gente... Foi bem, eu acho. Acho que fechar muitos projetos aí, que a gente continue arrasando, a FAI crescendo. E sucesso pra todo mundo. Carol, eu vou aproveitar. Eu sempre falo, mas eu vou pedir pra você falar pro pessoal se inscrever no canal e todo aquele discurso. Se inscrevam no canal. Deem like. Dê like pra cima! Deem like. Assim. E compartilhem, galera. É isso aí. Beijão. Fechem projetos com a FAI. Isso eles arrasam. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado.